Fala galera, vocês não estão vendo nossa boca porque a gente tá na rua. Esse é um vídeo super sensacional e muito diferente do que você já viu aqui no canal e já viu aqui no Booktube. Porque a gente vai ler livro escolhido por uma apoiadora nossa. A gente veio até aqui em Niterói, matar a saudade de Niterói, encontrar uma apoiadora, a Ana Luísa, e ela escolheu um livro que combina com a gente e a gente vai ler pra ver se ela tem um gosto bom. Se ela conhece Luago de cabo a rabo. Tem outros canais que fazem isso? Só o Luago te mostra. Então vai começar comigo, Ana vai mostrar pra mim o livro que ela escolheu e por que ele combina comigo. E a criança passou correndo. Então, gente, olha quem tá aqui. Olá! Ana Luísa, uma apoiadora incrível que veio de outro estado só pra ver a gente. Mentira, né? Mas a gente finge que é isso mesmo. É. A gente veio pra Niterói ver ela. A gente veio visitar a nova livraria da Travessa. Você já assistiu esse vlog, é só clicar nos cards aqui em cima pra você conferir. E nisso que a gente tava lá, eu falei, Ana, escolhe um livro que combina comigo e um livro que combina com o Lucas. Um livro que ela já leu e ela acha que a gente tem que ler. E ela escolheu. Eu escolhi pro Iago, O Quarto de Despejo. Foi um livro que foi muito importante pra mim. Foi um choque, assim, de realidade. Me deu uma ressaca literária. Ai, meu pai amado, se faltar conteúdo aqui, a culpa é da Ana. Mas é um livro essencial que eu acho que todo mundo deve ler. Ele é na forma de diários. E eu achei que o Iago ia gostar, porque eu assisti o vídeo que ele fala do livro da maternidade. Alegrias da Maternidade, da Butch Metita. Exatamente. E esse livro aqui é a mesma pegada, só que eu acho que é até um pouco mais impactante. É nacional, né? A autora é a Carolina Carolina Maria de Jesus. Isso. Ela conta a história dela na favela. E assim, desesperador. Ah, espero que você goste. Não, eu acho que eu vou gostar. Só pelo enredo, só pela importância desse livro, ele já me toca. Porque é um livro que eu tenho certeza que vai me engrandecer e vai acrescentar muita coisa na minha vida. Então, vou só ver como é que vai ser a escrita da moça. Mas, eu gosto muito de livro de diário, gente. Eu gosto muito do diário de Anne Frank. Então a escrita funciona, porque é direto, sabe? É a pessoa falando o pensamento, eu escrevo assim dessa forma também, no meu pensamento. E esse aqui é mais interessante ainda, porque assim, ela é uma favelada, então ela quase não sabe escrever. A edição manteve os erros na forma como ela escreveu. E ele algumas vezes é até repetitivo, porque ele conta o dia a dia dela. Mas essa repetição, ela tem um propósito, porque você começa a se inserir na realidade e cara, leia. Ó, então você vai conferir nesse vlog, eu vou ler e vou dar minha opinião até o final desse vídeo. Então fica com a gente, hein? O que vocês acharam dessa escolha? Conta aí no comentário o que você sentiu, se você já leu, se você não leu e o que você acha que eu vou achar. Ana, muito obrigado. Eu adorei essa escolha. Espero que você goste. Vou levar pra mim agora. O desafio, na verdade, nem era pra mim. O Iago que propôs isso pra ele, mas eu não queria ficar de fora. Então eu falei, Ana, escolhe um pra mim também. E aí a gente teve o quê? Escolhi a ridícula ideia de nunca mais te ver. Olha, escolher o livro pro Lucas é difícil, porque ele tem, assim, um gosto muito específico. E, assim, é fora do meu ramo de livros que eu li. Do seu repertório. Do meu repertório, exatamente. Aí eu pensei assim, eu tenho que juntar alguma coisa que o Lucas goste com uma coisa que eu li, porque aí vai ser um desafio, que vai ser um pouco diferente das leituras dele, mas ao mesmo tempo vai ter algum elemento de conexão. Essa foi a estratégia. E aí eu lembrei desse livro, da ridícula ideia de nunca mais te ver, que eu li ano passado e foi um dos meus favoritos. E ele fala um pouco sobre luto, mas ele entrelaça a história da autora com a história da Marie Curie, é assim que fala? Curie, que foi uma química, que estudou sobre radiação. Conta a história dos dois, então temos o elemento química e o elemento uma autobiografia, um relato de história, uma biografia, que é o que eu gosto. Então acho que vai dar bom. Dos dois mundos. Acho que vai dar bom. Oremos. Não, e eu li a sinopse do livro antes de comprar e eu fiquei interessado. A Ana me conhece. Ai, tomara que eu tenha acertado, gente, ó. Fingers crossed. E você vai saber a nossa opinião sobre esses dois livros, só continuar assistindo. Obrigado, Ana. Não pode dar abraço, mas vamos dar mesmo assim. De nada. 2000 anos depois. Olá, olha quem apareceu aqui nesse vlog. Primeiro eu já queria pedir desculpa, porque a gente recebeu esse desafio desses livros em janeiro e a gente só tá concluindo agora em outubro. Antes tarde do que nunca, e o que importa é a intenção, não é mesmo? Eu iniciei a ridícula ideia de Nunca Mais Te Ver, que foi o livro que a Ana me indicou. Eu acabei de gravar a entrada do vlog da Maratona do Terror da Estante, que é quando eu tô lendo esse livro aqui. E está fazendo um frio nesse outubro, graças ao aquecimento global, então eu aproveitei pra pegar esse meu suéter da Lufa-Lufa pra combinar com a capa. Mas vamos lá, vamos contar como tá sendo essa leitura. Se você lembra do vlog da Maratona, você sabe. Eu estou adorando desde o início. Eu comecei esse livro aqui despretensiosamente de noite. Era antes de dormir, eu não tinha lido nada no dia, e aí eu peguei e falei assim, não, vamos começar esse livro agora? Vamos ler pelo menos o primeiro capítulo, que eu vi que eram capítulos bem curtos. Eu li o primeiro capítulo e eu fiquei impactado. Eu fui automaticamente fisgado para essa leitura de uma forma que eu não esperava. A Ana deu aí a sinopse um pouquinho, e é basicamente isso. A gente vai ter essa autora, que é a Rosa Monteiro, relacionando a perda do marido dela, o marido dela veio a falecer, com a perda da Marie Curie e o marido, Pierre.
Marie Curie. Só que o que parece ser um livro biográfico, na verdade é um livro de ideias, sabe? Eu não consigo descrever muito bem esse livro porque eu nunca li nada parecido. Ele é o livro mais diferentão que eu tenho, assim, porque ao mesmo tempo em que a autora conta a própria história, não é naquele estilo de biografia, nem de autobiografia. Ela deixa os pensamentos fluírem e ela passa isso para as páginas. E é uma coisa que num primeiro momento pode parecer muito confuso para você que nunca leu nada parecido. E eu, no início, fiquei com um pouco de medo porque eu achei que seria também. Só que não foi. E eu acho que isso se dá pela habilidade de escrita da Rosa, né? Porque a chance de se tornar confuso é altíssima, mas ela é uma escritora habilidosa que consegue, ainda num fluxo de pensamento, manter a rédea da narrativa. E eu achei isso muito poderoso. Desde o primeiro capítulo a gente já sabe que o marido dela faleceu e que essa é a proposta do livro. Só que o livro não se mantém ali. É fluxo de pensamento. Uma ideia vai puxando a outra. E você vai ver dentro do mesmo capítulo ele começar com uma ideia e terminar numa ideia que não parece ter nada a ver com o início do capítulo. Só que faz sentido porque você acompanhou a linha de raciocínio da autora. Eu achei isso sensacional. O primeiro capítulo se chama Arte de Fingir Dor. Ela vai contar um pouco sobre esse processo de sentir dor, de sentir luto e de como isso tem ramificações, né? Como cada um lida de forma diferente com a dor, enfim. Aí no segundo capítulo, que é o capítulo que dá nome ao livro, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, ela vai se sentir mais livre para contar um pouco sobre essa proposta do livro. E desde o início eu já fiquei de cara com o nível de pessoas que ela conhece. Ela trocou cartas com Ursula Le Guin. Qual é, cara? Inclusive a Úrsula deu uma pista pra ela com relação a Marie Curie, que ela vai investigar e ela vai descobrir e vai contar aqui pra gente nesse segundo capítulo. No terceiro capítulo, que é uma jovem estudante muito sábia, ela vai relacionar a ousadia, digamos assim, da Marie Curie com essa busca incessante das mulheres por espaço nos lugares. O quarto capítulo vai falar bastante isso, só que é nesse terceiro capítulo que a gente tem um pouco dessa luta feminina de ocupar espaços e tal, da perda de lugares, e isso o tempo todo é relacionado com a história da Marie Curie. Eu até agora só li até o capítulo 4, tá? Tenha isso em mente. É um livro que permeia por muitos assuntos de uma forma muito leve, porque parece que a autora tá escrevendo um diário, sabe? Então eu tô muito ansioso para ver onde esse livro vai dar, porque até agora eu tô adorando. Eu até fiz uma marcação aqui que eu gostaria de ler. É o encerramento do capítulo 2, tá? A arte é uma ferida feita de luz, dizia George Braque. Precisamos dessa luz, não apenas quem escreve, pinta ou compõe músicas, mas também aqueles que leem, veem quadros ou ouvem um concerto. Todos precisamos da beleza para que a vida nos seja suportável. Fernando Pessoa expressou isso muito bem. A literatura, como toda a arte, é uma confissão de que a vida não basta. Não basta. Por isso estou escrevendo esse livro. Por isso você o está lendo. Já me deu vontade de chorar de novo. Porque é isso, é a forma dela se expressar e dela passar por esse luto. E ela até faz um pedido de desculpa, digamos assim, muito humilde com relação a Isabel Allende. Ela fala que quando viu a Isabel Allende escrever Paula e expressar o seu luto pela filha morta, né? Porque Paula é isso. A filha da Isabel Allende morreu muito nova, então ela escreveu o livro para passar por esse luto. E aí a Rosa fala que quando ela viu esse livro, ela achou ultrajante. Ela falou, quem ela pensa que é, né? Pra estar se expressando dessa forma, usando da filha morta dessa forma para escrever um livro. E hoje ela entende o quanto isso foi importante para Isabel Allende. É bem rapidinho, é bem sutil isso que ela fala aqui, eu tô estendendo um pouco mais, mas eu enxergo isso como um pedido de desculpa por ter julgado uma mulher sem primeiro entender que aquela era a forma dela ter passado pelo luto de perder a filha. E agora ela tá fazendo a mesma coisa. Não de uma forma tão escrachada, digamos assim, nem tão evidente, enfim, mas ela tá passando por esse processo também. E ela tá usando da literatura, usando da arte para se livrar um pouco da dor do luto. Então é muito interessante, gente. Tem vários autores aqui. Ela cita a Patrícia Highsmith com Águas Profundas, que a gente tem lá na casa do Iago, tá lá. Quero muito ler. Muita gente não gostou desse livro, mas os comentários que ela fez aqui sobre o papel da mulher que tem nesse livro, né, sobre as críticas, fiquei super interessado para ler. O capítulo 3 foi sobre essa questão da visibilidade das mulheres com relação à arte ao longo da história. Por isso que a gente termina com a Lady Gaga vestida de carne. Ela fala que a Lady Gaga poder se vestir de carne mostra o quanto as mulheres tomaram o seu espaço de poder se vestir da forma que quiserem. Ela fala que ela é da geração
da Patti Smith, que também tá aqui, que pra você ser impositiva, né, pra mulher se impor nos espaços, elas tinham que se vestir como homem. Isso relacionado com a Marie Curie, gente, o vídeo tá enorme, mas calma aí. Isso relacionado com a Marie Curie, que ela nunca aparecia sorrindo nas fotos. E a Marie Curie sempre foi uma pessoa que se impôs nos lugares, mas porque ela perdeu essa feminilidade dela, entendeu? Ela não aparecia sorrindo, ela não aparecia feliz, porque isso atrelado ao feminino é um sinal de fraqueza. Então as mulheres, elas precisavam se mostrar masculinas, carrancudas, enfim, não podia sorrir, tinha que se manter sério o tempo todo, senão elas perdiam o respeito. E aí ela fala da Patti Smith, que, né, essa geração de mulheres que começou a se vestir mais com roupas masculinas para poder conseguirem, né, os seus espaços, ocuparem os seus espaços. E ela até cita algumas personalidades da história, que é bem interessante, que se transvestiam de homens para ocupar espaços masculinos. A gente tem aqui um grande exemplo da Joana d'Arc, que foi essa guerreira que se fingiu de homem para poder lutar. Ela também cita um caso de um papa, que na verdade era uma papista. Era uma mulher que se fingiu de homem, né, se vestiu de homem só para conseguir ser papa. E quando descobriram, fizeram tortura com ela, enfim, arrastaram ela, mataram ela, enfim, foi horrível. Mas é interessante a gente parar para pensar essa questão que historicamente as mulheres se vestirem de homem é sempre para ocupar um espaço a qual elas não pertencem e a qual elas querem pertencer, mesmo não sendo homem. Isso é muito importante a gente relacionar, principalmente com os dias atuais, né? Se a gente para pra pensar, será que essa coisa hoje em dia ainda não tem um pouco disso, de ocupar um espaço a qual eu não pertenço, mas eu quero ocupar de qualquer forma? Interessante pra gente pensar, né? Eu tô adorando esse livro, até com uma linguagem um pouco mais experimental dela, que tem hashtags em alguns momentos. Achei isso um pouco ousado, um pouco diferentão. Eu até dei uma olhada aqui atrás e tem um índice de hashtag. Não é isso, gente? Ou eu fiquei doido? Bem, eu acho que eu fiquei doido, porque eu não tô achando aqui no momento, mas eu tinha visto um índice de hashtags. Ah não, tem sim. Tem um índice de hashtags, eu não sei direito se eu entendi o porquê. Esse detalhe em específico teria tudo pra eu odiar, mas não tá sendo um incômodo total não. Eu tô conseguindo sobreviver a isso. É só porque você lendo o texto, aí do nada tem uma hashtag, e aí tem várias palavras que estão juntas por causa da hashtag, aí fica meio desnorteante, mas assim, a qualidade dos pensamentos que eu tenho lendo esse livro aqui tá superando isso. Por causa disso, tá sendo uma leitura maravilhosa, eu espero que continue até o final. Esse vídeo ficou enorme, então talvez eu só volte aqui quando eu terminar o livro e eu espero ter bons comentários pra fazer. E se você já ficou interessado, o link desses 2 livros está aqui na descrição. Eu acho que você não vai se arrepender. E eu espero que eu também não me arrependa até o final do vlog. Então fica aí pra saber. Enquanto por efeito de leis e costumes houver proscrição social, forçando a existência em plena civilização de verdadeiros infernos e desvirtuando por humana fatalidade um destino por natureza divino, enquanto os 3 problemas do século, a degradação do homem pelo proletariado, a prostituição da mulher pela fome e a atrofia da criança pela ignorância não forem resolvidos. Enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Vitor Hugo, 1862. Eu não sei quanto tempo se passou desde a última entrada que a gente gravou com a Ana, mas eu finalmente comecei o livro e resolvi iniciar essa entrada desse vlog com o prefácio dos Miseráveis do Vitor Hugo. Isso para você ter uma ideia do que o Vitor Hugo fala em 1862 e o que a gente vai discutir agora nesse início de Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. Eu vou reler esse prefácio dos Miseráveis no final dessa entrada e você vai ver que ele vai fazer muito mais sentido depois que a gente discutir brevemente o início de Quarto de Despejo, porque eu estou no início. Como o próprio nome diz, Quarto de Despejo, diário de uma favelada, esse é o diário da Carolina Maria de Jesus, moradora da favela Canindé, que foi uma favela destruída para construir a estrada marginal Tietê, e por causa de uma reportagem do Audálio Dantas que ele foi fazer na favela Canindé, ele conheceu a Carolina e teve acesso aos diários dela. Partes do diário foram reproduzidos em jornais na época, em 1958, 1959, até que esse diário se tornou um livro, esse que eu seguro aqui nas minhas mãos, que teve sua primeira edição em 1960, época pré-ditadura militar. Foquem bem nesse período histórico do Brasil. E aqui, como nesse próprio prefácio do Audálio ele diz, esse aqui não é um livro em que se passa na favela simplesmente. Ele é um relato de uma pessoa que viveu
na favela. 15 de maio. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. Como o próprio Audálio diz aqui no prefácio, a gente não tem uma história em que se passa na favela. Há autores que investigaram como é a vida de uma pessoa favelada e escreveram seu romance, ou escreveram uma história, ou fizeram uma reportagem investigativa. Aqui a gente tem uma vivência, uma pessoa que veio da favela, que morou na favela e conta o seu dia a dia, o que ela passava, momentos de vitória, momentos de tristeza, enfim, gente, eu estou no início. É um livro relativamente pequeno, ele tem apenas 188 páginas, mas eu estou demorando mais para ler esse livro do que um livro de 500 páginas. Não por causa do seu tamanho da fonte, não porque a edição não é confortável, mas pelas coisas que a gente encontra aqui nesse livro. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual. A fome. Com certeza seus relatos foram questionados se eram realmente dela, porque você vê uma pessoa altamente lúcida, altamente instruída e com muito mais consciência política e social do que muitos estudiosos, muitas pessoas estudadas. Com certeza muito mais do que eu no ensino médio e com certeza muito mais do que as pessoas que estudaram comigo no ensino médio hoje em dia. E não é uma pessoa que passou pela educação básica, educação até do ensino médio. O que eu revolto é contra a ganância dos homens, que espremem uns aos outros como se espremessem laranjas. Ao longo dessa entrada eu tô lendo trechos que eu fui marcando porque são trechos que eu considero altamente importantes pra gente conhecer a Carolina Maria de Jesus e pra você sentir um pequeno pedaço do que é esse livro, do que ele está sendo pra mim. Falei pra você da questão da Carolina ser uma pessoa altamente consciente, e isso me lembrou um pouco os diários de Anne Frank. Em alguns trechos do diário de Anne Frank a gente vê alguns pensamentos que são muito maduros para uma criança de 13, 14 anos. E por essa questão que eu encontrei no quarto de despejo que me fez lembrar de Anne Frank, eu também lembrei que eu li Anne Frank no ensino médio. Um professor passou como paradidático obrigatório, a gente leu, fizemos resenha, eu entrei em contato com o diário de Anne Frank, foi incrível, foi uma experiência assombrosa. Eu adorei aquele livro porque ele me transformou e eu fiquei me questionando por que a gente não entrou em contato com o quarto de despejo. Por que esse livro não entra como um paradidático nas escolas? Eu acho que eu sei a resposta. O diário de Anne Frank foi algo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que a gente encontra a Alemanha nazista como um monstro que existiu, mas que acabou, ficou lá nos anos 40. E óbvio que a gente sabe que isso não é verdade. Não é um monstro que morreu. E enquanto o quarto de despejo é um monstro que existe. É um monstro real e palpável, porque ele tá aqui no Brasil. E isso adquire um nível de consciência para um leitor brasileiro muito maior, eu acho, na minha visão, do que se lê o Diário de Anne Frank. Entre escolher um e outro, eu acho que tinha que escolher o quarto de despejo, mas eu acho que não deveria, na verdade, ter uma escolha ali. O Diário de Anne Frank ou o quarto de despejo. Eu acho que ambos poderiam cumprir papéis diferentes. Tô me perdendo um pouco aqui, mas a questão é que eu acho que esse livro causaria um impacto muito maior nas escolas. Pais ficariam muito revoltados, mas esse livro daria um nível de consciência muito grande para um adolescente, para um estudante. É um livro que está sendo muito pesado, com certeza. Não sei nem o que me aguarda pela frente, se tem coisa muito mais pesada do que eu já estou lendo aqui, ou se mantém no mesmo nível. Acho que deve ter coisa muito mais pesada. Mas quem disse que crescer, adquirir consciência é fácil e não dói? Uma menina por nome Amália diz à mãe que o espírito lhe pega. Saiu correndo para se jogar no rio. Várias mulheres lhe impediu o gesto. Passei o resto da tarde escrevendo. Às 4h30 o senhor Heitor ligou a luz. Dei banho nas crianças, preparei para sair. Fui catar papel, mas estava indisposta. Vim embora porque o frio era demais. Quando cheguei em casa, era 10h30. Liguei o rádio, tomei banho, esquentei comida. Li um pouco, não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. Esse trecho me pegou porque Carolina Maria de Jesus é leitora. Eu sou leitor. Você é leitor ou leitora. E sabe qual a diferença entre eu, você e ela? Que ela lia, apesar da fome, apesar da miséria, apesar de ter que criar crianças e ver essas crianças passando fome, ver que essas crianças não tinham roupa, calçado, e mesmo assim ela lia. E mesmo assim ela conseguia encontrar beleza nos livros. Esse trecho me fez pensar bastante. E espero que faça você pensar também. Lembra que eu falei que esse livro se passa em 1958, numa época pré-ditadura militar? Pois bem, vou ler 2 trechos aqui que me assustaram. Mas calma, não fique assustado também. É só pra gente ter consciência do cenário político que a gente está, comparar com o anterior e ver o que a gente pode fazer de diferente. Antigamente era macarronada o prato mais caro. Agora é o arroz e feijão que suplanta a macarronada. São os novos ricos. Passou para o lado dos fidalgos. Até vocês, arroz e feijão nos abandona. Vocês que eram os amigos dos marginais, dos favelados, dos indigentes. Vejam só. Até o feijão nos esqueceu. Não está ao alcance dos infelizes que estão no quarto de despejo. Quem não nos desprezou foi o fubá.
mas as crianças não gostam de fubá. Pois bem, a gente tem uma realidade em que o favelado ele perde o acesso ao arroz e feijão por se tornarem caros e substitui essa combinação que eles tinham acesso, o arroz e feijão, por macarronada. O que me fez lembrar muito o posicionamento político que a gente viu recentemente em plena pandemia, em que o arroz ficou extremamente caro e, se eu não me engano, foi o Guedes, o nosso ministro da economia, e falou: troca o arroz por macarrão que fica tudo bem. E quando você lê Quarto de Despejo, você tem uma nova perspectiva do significado do troca o arroz por macarrão. Porque a Carolina viu isso aqui acontecer e tá falando aqui pra gente. Não é simplesmente trocar um insumo pelo outro, o arroz pelo macarrão. É você ver que pessoas estão perdendo o acesso a um alimento. E não tem dinheiro pra pagar, porque esse alimento está extremamente caro, porque o cenário de miséria está cada vez mais real, está aumentando. E você consegue ver a importância desse livro, que em apenas 52 páginas eu consigo fazer um paralelo do presente com o passado e ver o que a política de hoje significa e para onde ela está caminhando, porque alguém contou sobre o passado. Alguém escreveu o que aconteceu naquela vivência. Quando eu cheguei em casa do palácio, que é a cidade, os meus filhos vieram dizer-me que haviam encontrado macarrão no lixo. E a comida era pouca, e eu fiz um pouco do macarrão com feijão. E o meu filho João José disse-me: pois é, a senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo. Foi a primeira vez que eu vi a minha palavra falhar. Eu disse: é que eu tinha fé no Kubitschek. A senhora tinha fé e agora não tem mais? Não, meu filho. A democracia está perdendo os seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca, os políticos fraquíssimos. E tudo que é fraco morre um dia. Os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido. Sentiu o impacto dessas palavras de uma pessoa que consegue ver que a democracia está fraca porque o dinheiro está fraco, os políticos estão fraco, o povo passa fome. Esse cenário que ela viveu em 1958, não gosto nem de falar. Mas esse trecho me pegou muito forte. Ele foi um soco na minha cara, muito, muito forte. Porque quando o povo perde a fé nos políticos, por causa do dinheiro, que tá fraco, escasso, porque a miséria está aumentando, porque você vê os políticos se regaliando com muito dinheiro e o povo cada vez mais na miséria, as pessoas passam a perder fé na política e, consequentemente, passam a perder fé na democracia. Isso é um terreno fértil para a inserção de uma ditadura. Que alguém vai bater no peito e falar: eu sou capaz de mudar esse cenário e vocês têm que me obedecer, que é assim que vai acontecer. E o povo, como ele tá desnorteado, como ele está sem fé, vai passar a ter fé naquela pessoa que não foi eleita através dos votos, mas que o cenário tá tão caótico que não tem pra onde ir a não ser aceitar aquela imposição. E eu não sei você, mas eu lendo esse trecho eu identifiquei muito com o tempo presente. Ou seja, a gente está nesse cenário político. E não é algo pra você ficar desesperado, ficar sem dormir, atacar a ansiedade de meu Deus, a ditadura vai começar amanhã. Não é isso. É justamente que a gente tá nesse ponto de virada em que ou vai caminhar pra um cenário de ditadura, ou o brasileiro adquire consciência social e vota certo nas próximas eleições. Os próximos políticos que assumirem um poder façam uma diferença pra gente sair desse cenário de miséria que a gente tá entrando. Porque é essa a realidade do Brasil agora. 10 de maio, o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Eu já vi pessoas falando, pegando esse trecho e falando: parece que não deu muito certo, né? Porque tivemos presidentes que passaram fome e que chegaram ao cargo de presidente. E eu não sei que mundo essas pessoas vivem que acham que não deu certo. Eu não sei que cenário essas pessoas viveram. Com certeza foi um cenário em que elas não passaram fome, em que elas não estavam inseridas na situação de miséria. Eu também não estava inserido nesse cenário, mas eu não enfiei a minha cabeça na terra, ignorei o mundo à minha volta. E principalmente eu entrei em contato com notícias, entrei em contato com reportagens, com índices sociais feitos, e o que eu mais escutei foi que programas como Fome Zero tiraram pessoas da miséria, programas como Bolsa Família tiraram os brasileiros da situação de miséria. A pobreza ainda existia, mas a desigualdade social diminuiu muito. Isso eu não estou falando que existe um salvador no Brasil, mas que a política ela pode fazer diferença. E para você ter noção do nível de consciência social da Carolina Maria de Jesus em Quarto de Despejo, porque ela fala que o Brasil precisa de um presidente que já passou fome, porque a fome é professora. Isso ela falou em 58. E foi nos anos 2000 que a gente viu esse cenário, essa desigualdade social diminuir, não acabar, e brasileiros saírem da situação de miséria. Infelizmente, hoje a gente tem esse retrocesso. Infelizmente, a gente tem pessoas voltando em situação de miséria, mais moradores de rua,
rua na cidade grande, mas eu fico chateado quando eu vejo alguém usar um trecho de Quarto de Despejo, as palavras da Maria Carolina de Jesus, contra ela, contra uma situação em que ela viveu, e ela mostra que a partir dessa situação que ela viveu, ela chegou a esse nível de consciência. A pessoa fala, não foi bem assim. E são pessoas que não viveram essa situação, pessoas que não estavam alertas ao mundo à sua volta, pessoas que estavam só preocupadas com seu umbigo e não disponíveis a abrir sua mente e analisar o que pessoas como a Carolina Maria de Jesus têm a dizer a partir das suas vivências. Isso é triste, mas é a realidade. E quando eu trago esse trecho aqui pra você, não tô tentando te convencer de que o meu político favorito é melhor. Estou defendendo ele como time. Estou apenas analisando os fatos. E que a política de alguém que passou fome fez com que outras pessoas saíssem desse cenário de fome e miséria. Isso não é opinião, isso é fato. E o que me entristece é que essas pessoas que tentam desvalidar o argumento da Maria Carolina de Jesus através dessas falas de eu não acho que ela estava sendo coerente, eu não acho que isso aconteceu de verdade, é que elas estão tentando transformar os fatos em opiniões. E não é uma questão de opinião. Isso efetivamente aconteceu, quer essa pessoa queira ou não. Então eu não fico chateada por criticarem o político. Eu acho que tem que criticar mesmo, tem que criticar a política que está sendo feita. Mas desvalidar um fato através da sua opinião, em que a sua opinião é baseada apenas na sua opinião, e como diria a própria Ana, que me indicou esse livro, isso é cachorrada. E essa entrada desse vlog ficou enorme, só em 52 páginas, mas eu precisei fazer essa entrada, contar pra você todos esses trechos que eu marquei. Não li todos, porque senão isso aqui ia ficar muito enorme. E depois de ler isso tudo que eu encontrei no Quarto de Despejo, vou reler o prefácio dos Miseráveis. Enquanto por efeito de leis e costumes houver proscrição social, forçando a existência em plena civilização de verdadeiros infernos e desvirtuando por humana fatalidade um destino por natureza divino. Enquanto os 3 problemas do século, a degradação do homem pelo proletariado, a prostituição da mulher pela fome e a atrofia da criança pela ignorância não forem resolvidos. Enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Eu trouxe esse prefácio dos Miseráveis porque enquanto eu li o Quarto de Despejo eu só consegui pensar nele. E eu sinto que a Ana escolheu esse livro para eu ler, além de ser um livro marcante para ela, foi um livro que provavelmente no subconsciente remeteu aos Miseráveis do Victor Hugo. E eu tinha acabado de ler Os Miseráveis e falei para ela o quanto eu amava, quanto eu amei Os Miseráveis. Ela também ama Os Miseráveis. Então eu sinto que esse livro foi escolhido para mim por conta disso, mesmo que no subconsciente da Ana, ou propositalmente, não sei. Mas fez todo sentido. Está fazendo todo sentido. Gente, está sendo transformador. Quarto de Despejo está sendo tão transformador quanto Os Miseráveis foi. Vamos continuar a ler o livro de uma pessoa favelada que viveu na miséria, em que ia catar papel mesmo doente para conseguir vender e ter alguns trocados para comprar comida e ter algo para colocar na mesa para ela e seus filhos se alimentarem. O prefácio dos Miseráveis foi escrito em 1862. 100 anos depois, a gente tem Carolina Maria de Jesus contando sobre essa realidade de miséria, asfixia social e prostituição pela fome. E 60 anos depois, a gente vê um cenário político contado pela Carolina Maria de Jesus se repetindo em pleno 2021. Eu volto daqui a pouco. Acabei a ridícula ideia de nunca mais te ver e foi uma experiência assim sensacional. Eu senti que esse finalzinho de livro agora foi um pouco morno. Eu preferi muito mais o início do que o final. Eu senti que a Rosa tava meio que enrolando pra concluir a história. Parecia que ela tava dando volta no mesmo ponto só pra não concluir, mas isso não estragou a experiência. Eu acho que fez até um pouco de sentido porque é um livro que fala sobre luto e sobre esse desapego de sentimento. Então talvez a pessoa escrevendo sobre o luto da perda do marido dela, talvez tenha um pouco desse não quero concluir essa história, porque terminando esse livro eu tenho que curar essa ferida. Eu interpretei dessa forma, mas não deixei de sentir que o finalzinho foi um pouco morno. Principalmente porque quando acaba o livro, a gente tem apêndice. A gente tem um agradecimento, o índice de hashtag, que eu falei que eu super me incomodaria com isso, mas eu tentei passar por cima. E aí a gente tem um apêndice, que é o diário da Marie Curie. Porque o tempo todo, a Rosa, ela relaciona o luto da Marie Curie com o luto dela. E ela utiliza partes desse diário dentro do livro para poder montar a sua linha de raciocínio. Eu sei que era para eu ter super interesse em ler, mas a verdade é que como eu concluí a história, eu já tinha concluído a ideia, eu queria desapegar do livro também. Eu não queria ficar preso com uma coisa que fosse complementar a história, entende? Eu sei que a intenção do apêndice é realmente ser uma coisa complementar, você não precisa ler ele para entender a história, mas nesse caso eu queria estar interessado para ler esse
esse apêndice e não foi o caso, infelizmente. Eu li, foi bem bonito, foi bem interessante, assim, na medida do possível, mas eu acho que teria muito mais impacto e seria mais interessante se tivesse intercalado com a história principal. Até porque ela utiliza trechos desse diário dentro do livro. Então seria interessante, por exemplo, acabar um capítulo que ela utilizou um trecho daquela entrada do diário e ter um interlúdio com aquela entrada completa. Eu acho que ficaria intercalando de uma forma mais legal e contribuiria ainda mais para a ideia do livro, que é relacionar a vida da Marie Curie com a vida da autora. E aí ficaria nesse troca-troca aí de personagem, no caso. Mas enfim, eu ainda acho que foi uma leitura sensacional, eu dei 4 estrelas e meia. É, assim, um livro que me tirou da zona de conforto, é o livro mais fora da caixinha que eu li. Eu nunca li livros com fluxo de pensamento, que ao mesmo tempo seja autobiográfico, que ao mesmo tempo seja biográfico. Porque a quantidade de informação que a gente tem da biografia da Marie Curie aqui é imensa. Ao mesmo tempo que a gente tem uma parte da biografia da Rosa, que é a autora. Ao mesmo tempo em que a gente tem pensamentos e reflexões dessa autora. Então é um livro que mistura muita coisa, e se não fosse o poder da Rosa de domar essa narrativa, ficaria algo muito bagunçado. A chance disso aqui dar errado na mão de um autor inexperiente é muito alta, porque é muita coisa diferente, muita coisa que pode não combinar junta, mas a Rosa conseguiu fazer com que isso combinasse, e por isso eu bato palmas pra ela. Tem até um trecho aqui que eu gostaria de ler, tá falando um pouco da descoberta do rádio, né? Marie Curie descobriu o rádio, a radioatividade também, e como isso foi revolucionário para a ciência, mas as pessoas queriam lucrar em cima disso, vendendo remédios milagrosos à base de rádio. E isso deve estar soando horrível para você no presente, e é horrível. Mas eu acho que isso relaciona muito bem com o meu vídeo do Jardineiro Fiel, que saiu recentemente, que eu quis mostrar um pouco desse lado da indústria farmacêutica e da ciência como um todo, de oferecer remédios, oferecer curas milagrosas para algo que ainda não está 100% concreto. Então aqui nesse trecho ela tá falando desses casos de remédios, de shampoo, de cosméticos, sabe, creme para face, tudo à base de rádio, ou seja, radioativo, que foi matando as pessoas aos poucos. E se finalmente as pessoas começaram a ter consciência dos perigos da radioatividade nos anos 1930, foi em grande parte graças a um lamentável incidente. Em 1925, um falso médico chamado William Bailey patenteou e comercializou um produto chamado Raditor. Consistia numa solução de água com isótopos radioativos e supostamente curava dispepsia, impotência, pressão alta e outras 150 doenças endocrinológicas. Até a cigarra tá achando isso absurdo. 2 anos mais tarde, um milionário e campeão de golfe chamado Eben Byers começou a tomar Raditor por prescrição médica para tratar uma dor crônica no braço. Foco no por prescrição médica. Parece que a princípio declarou sentir-se rejuvenescido, o que a sugestão não faz. Mas em 1932, depois de ter tomado de 1.000 a 1.500 frascos do tônico ao longo de 5 anos, Byers morreu fisicamente devastado. Anemia severa, destruição generalizada dos ossos da mandíbula, do crânio e do esqueleto em geral, magreza extrema e disfunções renais. Armou-se um escândalo e as autoridades tomaram medidas, mas é incrível ninguém ter agido antes. Suponho que havia interesses demais em jogo. Não é inquietante pensar qual será hoje nossa radioatividade autorizada? Quais substâncias legais nos matam rapidamente? Se você não assistiu o vídeo do Jardineiro Fiel, clica aqui para assistir. Eu achei esse trecho e toda essa parte muito interessante. Para mim foi o ápice do livro, que é mais ou menos aqui na metade, quando a Marie Curie descobre a radioatividade junto com o marido e eles ganham o Nobel, e eles são muito relutantes em achar que aquilo é nocivo para a humanidade. E eu até entendo um pouco o lado deles, porque eles, como descobridores de alguma coisa, querem proteger aquilo, querem achar que aquilo é positivo. Mas a verdade é que não era positivo. Eles acabaram sofrendo muito por causa da radioatividade, né? Eles morreram por causa dela. E tudo bem, porque era um período que não tinha muita informação sobre isso. Eles acabaram de descobrir o negócio. Então, infelizmente, foi um sacrifício que, assim, eles estavam dispostos a fazer, eu acho, porque eles eram muito dedicados à ciência. A vida deles era a ciência. É muito trágico a gente pensar nessa história, mas ao mesmo tempo é bonito de certa forma, gente. Eu não quero ser interpretado mal aqui, mas uma vida dedicada a uma descoberta, eu acho isso muito bonito. Ainda que essa
essa descoberta seja nociva a ponto de te matar. Se você parar pra pensar, é muito poético toda essa situação. É trágico, mas ao mesmo tempo é de se vangloriar, de você ser uma pessoa determinada e dedicada a uma coisa, a ponto daquela coisa acabar te matando de certa forma. E a grande questão é que eles não sabiam que estavam matando eles. Eles não sabiam que era nocivo naquela época. Claro que depois de um tempo, estudos foram confirmando que a radioatividade era perigosa para o ser humano, até que eles resolveram fazer uma bomba para matar muita gente. Mas enfim, esse pra mim foi o ponto alto do livro, toda essa relação da dedicação da Marie Curie com o fato dela ser uma mulher na academia, com o fato do machismo que ela sofreu, com essa questão dela não ser uma pessoa alegre, né? Uma mulher alegre, sorridente, feliz, ela era uma mulher impositiva. Até ela perder o marido, porque caso você não saiba, o Pierre, ele morreu de um acidente de carro, foi assim uma coisa totalmente inusitada. Então mesmo que ele não morresse no acidente, ele já ia morrer em poucos meses ou em poucos anos, porque ele já estava muito debilitado fisicamente por causa da radioatividade. Esse pra mim foi o momento de fechar o livro, de conclusão. E aí a vida da Marie Curie continua, né? Ela não parou porque o marido morreu, mas aí começa a ter um pouco de relação com a vida da autora, e aí pra mim eu acho que perdeu um pouquinho ali e ficou essa lenga-lenga, mas ainda assim foi muito interessante, tá? Valeu super a pena. Ana, muito obrigado por me fazer ter essa leitura. Você adivinhou 100%. É isso que eu falo. No Agers a gente cria uma conexão que outras pessoas não têm, outros canais não têm. Eu entendo vocês, vocês me entendem, e isso acontece de uma forma incrível. Porque era muito fácil a Ana, vou puxar um pouquinho de saco da Ana, calma aí. Era muito fácil da Ana falar que eu fosse gostar de um livro que ela já sabia que eu fosse gostar, no sentido de assim, sabe, uma ficção científica ou uma fantasia. Ela podia se manter segura nesse sentido e pegar um livro que ela já sabia que eu ia gostar, mas ela foi ousada. Ela pegou um livro diferentão que ela sabia que eu ia gostar, e de fato eu gostei. Então você venceu, Ana, pela ousadia e também por ter acertado, porque eu adorei esse livro aqui. Agora eu tenho que pensar num lugar pra encaixar esse livro aqui, porque eu não sei se nessa estante vai caber não. Como o Iago ainda não terminou a leitura dele, fica aqui nesse vlog, mas eu já vou me despedindo, tá? Eu espero te ver no próximo vídeo. Até mais. Um beijo e tchau. E vambora finalizar esse vlog com a minha opinião sobre Quarto de Despejo. Eu sei que na minha entrada anterior eu tava todo muito melancólico, meio pra baixo, mas é porque, gente, eu estava me sentindo assim na leitura deste livro tão devastador. Eu queria falar com vocês de um jeito divertido, não que eu puxasse tão pra baixo, mas não tinha escolha, gente. Eu tinha que falar daquele jeito, aquela coisa meio parada, meio lenta. Peço perdão se você ficou entediado, mas espero que você, na verdade, tenha sentido o impacto das palavras que eu li pra você. Eu poderia ler mais alguns trechos que eu marquei aqui pra você, mas eu não vou fazer isso, porque eu já li coisa pra caramba e também marquei muita coisa além da página 54 que eu tava, não é mesmo? Gente, é uma passagem mais devastadora da outra, mas vamos falar um pouco sobre esse livro? Eu poderia falar dele de um jeito que você encontra muito aí na internet, que esse livro é necessário, mas eu não vou fazer isso, porque ser necessário não necessariamente vai despertar o seu interesse por essa leitura, porque a gente é rodeado de coisas necessárias e nem sempre a gente tá interessado nessas coisas. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio é necessário para que você exista, para que você respire. Você está interessado em saber mais sobre o oxigênio, sabe? Para saber mais sobre o ar da Terra, para saber mais sobre como funciona esse elemento químico, esse gás, né? Porque é necessário que você está interessado, não é mesmo? Mas você entrar em contato com as palavras da Maria Carolina de Jesus mostram para você uma vida que eu tenho certeza que você que está me assistindo não sabe como é, nunca viveu. Sabe por quê? Porque aqui a gente tem a vivência de uma mulher negra favelada dos anos 50. Então, por mais que você possa se encaixar em algumas das características da Maria Carolina de Jesus que eu citei aqui, você jamais vai se encaixar na característica do tempo. E esses não foram papéis escolhidos pela Maria Carolina de Jesus. Ela abraçou esses papéis ao qual a sociedade lia ela. E independente da forma como ela se sentia, ela sempre foi lida como uma mulher negra e favelada. E você percebe o tratamento que ela recebe por ser mulher negra e favelada através das palavras dela, das vivências. Ao longo dessa leitura você vai tomar vários tapas na sua cara e socos no estômago que vão te fazer crescer. Isso é muito bom. Do fundo do meu coração, eu espero que você não fique pensando: ah, eu vou pegar Quarto de Despejo da Maria Carolina de Jesus quando eu estiver bem, quando eu estiver feliz. Não espere a felicidade para você entrar de encontro com essa escrita. Você precisa dela o quanto antes. Você precisa ter essa consciência de que seres como a Maria Carolina de Jesus nasceram aqui no Brasil, existiram, e a realidade em que ela viveu ainda é uma realidade
realidade que a gente encontra hoje. Esse livro vai modificar a sua vida, assim como modificou a minha, assim como modificou a vida de muita gente que entrou em contato com ele, inclusive a Ana, que me indicou esse livro. Esse livro, ele tatua a sua alma, e você precisa dessa tatuagem. Assistindo o início desse vlog que a gente gravou há muito tempo, eu vi o quanto eu estava sendo inocente ao entrar em contato com esse livro. Quando a Ana me entregou, eu falei, meu Deus, que criança é essa que não sabe o que o aguarda nessa leitura? Eu não esperava essa surra. Eu falei de Butch Emetieta lá, e sim, tem a ver com alegrias da maternidade, como a Ana falou, mas é uma realidade muito mais palpável do que a realidade da Nigéria do início dos anos 20. Então, por mais que algumas coisas da alegria da maternidade você identifique com a nossa realidade, isso aqui é a nossa realidade. Então também tem a ver com Os Miseráveis, que eu li no último take pra você. A questão da motivação do Victor Hugo escrever Os Miseráveis. Você encontra isso aqui e de forma muito mais real. E também quando eu falei de Anne Frank, que a gente tem o diário de uma adolescente que ficou em cativeiro, né? Ficou escondida em um quarto durante 2 anos, fugindo do regime nazista, e que esse livro é indicado para os adolescentes durante o ensino médio, que eu acho super importante, continuo achando. É um livro que é muito bom para os adolescentes entrarem em contato, sim, por mais que muitos peguem ranço, né? Tipo, não quero ler, leitura obrigatória. É bom entrar em contato. Mas agora, muito mais que Anne Frank, eu recomendo agora O Quarto de Despejo da Maria Carolina de Jesus. Gente, eu tô falando o nome da moça errado, é Carolina Maria de Jesus. Eu sempre troco, perdão. Quanto mais pessoas entrarem em contato com as palavras da Carolina Maria de Jesus, mais o Brasil tem a tendência a crescer. Com certeza esse livro forma pessoas melhores, pessoas mais conscientes, pessoas mais empáticas. Então colocar esse livro como leitura obrigatória, por mais que assim, de uma turma de 20 alunos, 18 vão passar raiva lendo esse livro sendo obrigatório, vão pegar um resumo na internet para fazer a prova, pelo menos 2 leram esse livro, 2 entraram em contato com essa escrita, já temos 2 pessoas modificadas e conscientes de que Carolina Maria de Jesus é um ser iluminado. Eu digo ser iluminado por ser uma pessoa que passou o que ela passou e deixou isso registrado aqui pro Brasil entrar em contato. Então quem faz pouco juízo da palavra dessa autora, eu não tenho, assim, já tem lugar reservado no inferno com entrada VIP. Ana, muito obrigado por ter me indicado esse livro. Você realmente acertou muito na sua escolha. Ela foi extremamente certeira. Esse livro foi perfeito pra mim. Não sei como foi a leitura pro Lucas, porque eu ainda não vi a parte dele. Mas esse livro aqui, a Ana acertou demais. Demais. É a minha cara. E muito obrigado por ter feito essa escolha. Você está assistindo esse vídeo de forma gratuita, graças a todos os nossos apoiadores, a Ana inclusa. Os nossos apoiadores contribuem mensalmente através da nossa campanha no Apoia-se para que o canal continue existindo e a gente continue produzindo conteúdo gratuito aqui no YouTube. Então dá uma olhada aqui no box de descrição na nossa campanha do Apoia-se e, se puder, apoie o nosso trabalho com a quantia que você puder por mês. De R$1 até o quanto você quiser, ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo gratuito aqui na internet. Gente, muito obrigado, a gente vai se ver nos próximos vídeos. E se você gostou desse quadro, por favor, deixe seu joinha e comenta aqui o que você achou. Se você já leu O Quarto de Despejo, se você quer muito ler, se você já leu o livro que o Lucas leu e se você gostou, e quais outros livros você gostaria que a gente lesse aqui pra você. Muito obrigado do fundo do meu coração, tem novidade vindo por aí e a gente vai se ver nos próximos vídeos. Um grande beijo, tchau, tchau.